Tranquilo. Perfeito, pessoal. Boa noite, meninas aqui do presencial. Tudo bem com vocês? Oficialmente, boa noite a todas. Galera do Meet, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E é isso aí. Vamos, então, à nossa aula. Alguém lembra o que a gente viu na aula passada? Acho que lembram, hein? Será que alguém lembra? Opa, tem gente pedindo para entrar. Quem lembra? O que será que a gente viu na aula passada? A gente falou de classes de medicamentos, ou classe medicamentosas. É um nome bonito, né? Deixa eu mandar aqui, salvando aqui os prints. Aí, perfeito. Classe de medicamentos. Alguém lembra qual que era a ideia dessa aula? O que foi que a gente viu? Alguns exemplos assim, algumas coisas que a gente viu na aula? Alguém se recorda? Precisa ser tudo, né? Que a aula é bem grande, como eu falei, mas algumas coisas, alguém consegue lembrar? Sim, nós vimos os tipos de medicamentos e aonde eles agem. Quem falou? A Patrícia. Patrícia falou que a gente viu a ordem dos medicamentos. Os medicamentos em si Uhum. e o que eles fazem, né? Quais Ah, são legal. as propriedades Show. deles. Perfeito. Os medicamentos e as E nós, propriedades deles. isso, e nós falamos dos Legal. reidratantes orais. Uhum. Oh, tá Foi a última afiada. aula que nós vimos. Opa, isso aí. A nossa colega disse que a gente viu sobre as classes dos medicamentos e o que eles fazem no nosso corpo. E aí ela falou que a gente parou em reidratantes orais. Certinho, exatamente. Então, para lembrar, a gente viu sobre as classes de medicamentos, ou classes medicamentosas, significam exatamente a mesma coisa. E, como eu falei, a ideia dessa aula, desse capítulo, que é bem grande, não é explicar detalhadamente o que acontece no seu organismo, mas é falar qual que é o objetivo ou a finalidade de cada uma das classes, tá bom? A gente falou, lembra, a gente conversou dos hidratantes, falou sobre outras classes, também deixa eu passar algumas aqui para vocês verem. Vamos lá. Falou de anti-flatulentos, reeducadores intestinais, antiácidos, antigripais, antitérmicos, analgésicos, analgésicos não opiáceos, analgésicos opiáceos, e aí a gente foi falando sobre essas classes, sobre as características que elas têm. E, de fato, a gente parou, como a Patrícia, né, disse, em reidratantes orais. Na verdade, a gente parou aqui nesse slide 47, ia começar em hepatoprotetores, mas eu vou rapidinho só retomar essa classe que foi, eu falei rapidinho no final da aula, eu vou só citar os principais pontos para a gente já continuar. Bom, não tem segredo, né? O nome já fala, reidratantes orais, que vem de reidratar, ou seja, hidratar novamente. Algo já estava hidratado, mas por algum motivo perdeu água e perdeu sais, como a gente viu. Então, a hidratação do corpo de alguém não é só perder água. Então, quando você fica desidratada, você não só perde água, mas você também perde água e sais minerais, como a gente viu, como, por exemplo, você perde também eletrólitos, que são aqueles componentes fundamentais para colocar água dentro das suas células. Então, a desidratação é perda de água, mais perda de sais minerais. Isso pode acontecer por várias causas, insolação, diarreia, vômito, várias outras questões que podem fazer com que a gente fique desidratado. Quando isso acontece, a classe de medicamentos que é utilizada é a classe dos reidratantes orais. O nome já fala, né? A ideia é hidratar. De que forma? De que via? Via oral. Então, a gente toma alguma coisa e essa coisa faz a gente ficar hidratado. Então, essa classe medicamentosa devolve a água que eu perdi mais os sais minerais, como, por exemplo, os eletrólitos. E aqui tem alguns exemplos, né? Pedialite, reidrate e também o soro caseiro. Esse soro é bem comum, muitas vezes é até, inclusive, é a nossa primeira, geralmente, né? É a primeira ferramenta que a gente recorre quando a gente fica desidratado. Todo mundo corre para cá, para fazer um soro caseiro, porque é fácil de fazer,
todo mundo consegue fazer em casa. Eu lembro que eu até falei de uma aluna que foi fazer para o pai, né? Colocou uma colher de café, literalmente. Mas não era café, né? Ela fez errado. Aqui, ó. Aqui fala, né? Olha, uma colher de café. E ela achou que era literalmente uma colher de café e colocou café e tudo mais. Mas, na verdade, você vai colocar algo em torno de 3 gramas de sal e 20 gramas de açúcar, mais ou menos. Para não precisar ficar pesando, é só você se orientar pelo tamanho da colher. Então, a colher de café, você vai colocar uma de sal. E a colher, que é um pouco maior que aquela colher de sopa, você coloca bem cheia de açúcar. E 1 litro de água, de preferência filtrada. Essa é a primeira medida que a gente faz em casa mesmo, né? Você consegue ajudar alguém a se reidratar assim. Mas, em alguns casos, a desidratação é tão profunda, tão séria, que você ou a pessoa tem que ir ao médico. Não tem para onde fugir. Porque é uma situação realmente pode ser perigosa. Para não ter dúvidas, sempre recorram à assistência hospitalar. É melhor pecar por excesso, tá bom? Mas a gente já viu, né, na aula passada, só deu uma retomada. Agora, isso aqui a gente não viu. Hepatoprotetores. Alguém tem ideia o que possa ser isso? Qual será que é a ideia desses? Tem um spoilerzinho aí, né? Hepatoprotetores. Mas alguém tem ideia do que será que são esses caras? Perdão? Protetor solar? Só protegem. É isso. Protegem. Mas os hepatoprotetores, legal. Você falou uma coisa importante, Ana. A Ana Laura, pessoal do MIT, a Ana Laura falou protetor solar, tá? A proteção solar é fundamental. De fato, a gente vai ver bastante sobre protetores solares na apostila Cosméticos e Perfumaria. Tem um capítulo dedicado somente a esses caras, os protetores solar. E vocês vão ver que o sol nem sempre é vilão. Porque quando a gente fala, né, olha, o protetor solar é aquele cara que vai proteger. Isso, perfeito. É o cara que vai proteger o meu corpo, que vai proteger a minha pele do sol. Mas nem sempre o sol é vilão. O que vocês acham assim? O sol é vilão em quais condições? Tipo assim, ele faz mal para você em quais condições? Alguém arrisca? Depois até às 3 da tarde. Olha, rapaz. Pessoal do MIT, a Ana disse depois das 10 até as 3. É algo assim mesmo. A partir das 10, 10 e meia até as 4, 4 e meia, é o horário onde a gente tem uma maior radiação solar. Então, os raios do sol têm mais radiação e essa radiação faz mal para a nossa pele. Então, das 10 e meia até as 4, 4 e meia, é o período onde você não deve estar exposta ao sol. Porque se você ficar exposta nesse período, você tem mais chance de ter problemas que são resultados dessa radiação solar. Então, nesse período, principalmente, o nosso corpo precisa de proteção. E uma das formas de proteção é utilizar os protetores solares. Tem outras formas, né? Usar guarda-chuva, camisa manga longa e outras coisas mais. Mas, realmente, os protetores formam uma camada na nossa pele e essa camada, teoricamente, protege a nossa pele dessa radiação ultravioleta, que é bem mais forte nesses horários. Certo? Mas a gente vai falar um pouco mais desses protetores mais para frente no curso. Os hepatoprotetores são fármacos responsáveis por proteger os hepatócitos. Nome feio, né? Mas daqui a pouco eu falo quem são esses caras. Então, vejam aqui, ó. Hepatoprotetores, ou seja, protegem esse tal de hepato. Hepato vem de hepatócitos. Perdão? Protege o fígado. Isso, os hepatócitos vem do fígado, né? Doenças hepatológicas originada do fígado. Isso, os hepatócitos são células do fígado. Então, indiretamente, a gente fala o quê? Que os hepatoprotetores têm a ver com uma classe de medicamentos que protegem o nosso fígado. É isso. Perfeito, é isso mesmo. Mas eu vou falar quem são eles daqui a pouquinho, mas diretamente você fala mesmo sobre isso. Perfeito. Então vamos lá. Essa classe protege, portanto,
os hepatócitos, que são as células hepáticas. Hepáticas vem de sempre fígado, tá? Sempre associem esse aqui, hepato, hepáticas, hepatóticas, sempre com fígado. Então, a classe dos hepatoprotetores protegem esses hepatócitos, que são algumas células que fazem parte do nosso fígado, contra alguns agentes tóxicos. E a ideia dessa proteção desses hepatócitos, né, que são essas células do nosso fígado, é que os hepatoprotetores atuem de 4 formas, ou de algumas formas diferentes. Vamos falar sobre algumas. Eles estabilizam a membrana do hepatócito, neutralizam os radicais livres. Alguém já ouviu falar de radicais livres? Isso é um tema que está um pouquinho famoso. Alguém tem noção do que são radicais livres? Já ouviu falar, sei lá? Alguém tem ideia? É o seguinte, radicais livres são resultado do processo de um processo que acontece no nosso corpo. E esses caras aqui aceleram o nosso envelhecimento, tá? Então, há um processo que a gente chama de oxidação, e esse processo de oxidação, muito comum em pessoas que ficam muito tempo expostas ao sol. Então, a radiação ultravioleta acelera esse processo de oxidação, produz esses caras aqui, que a gente chama de radicais livres, e esses caras aceleram o processo de envelhecimento, tá bom? Então, inclusive, algumas teorias do envelhecimento se baseiam nesses caras aí. Olha, as pessoas que defendem as teorias falam o seguinte, olha, na verdade, o ser humano envelhece porque existem radicais livres que aceleram esse processo de envelhecimento. Então, se um dia alguém perguntar, entenda que radicais livres são resultados de um processo chamado oxidação, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Uma outra frente, uma outra forma, né, um outro mecanismo que os hepatoprotetores trabalham, impedem a penetração de substâncias tóxicas no hepatócito. Então, basicamente o que, gente? Como se eu vedasse, se eu protegesse as células, eu passo uma camada para protegê-las de outras substâncias tóxicas e tudo mais. E, por fim, diminuem a inflamação hepática, diminuem a inflamação do fígado, como a nossa colega aqui disse no MIT. Bom, como eu falei, os hepatócitos são células que fazem parte do parênquima. Parênquima é como se fosse a população de células, do fígado, tá bom? Então, os hepatócitos correspondem a 80% da população celular do fígado. Então, tem um fígado, claro, que é feito de células, e 80% dessas células são os hepatócitos. Então, os hepatoprotetores protegem esses hepatócitos, que constituem 80% aí do parênquima, nome feio, né? Do parênquima do fígado. Então, a nossa colega do MIT que disse que hepatócitos tem a ver com o fígado estava correto. O fígado é um órgão indispensável para o bom funcionamento do corpo e exerce diversas funções sobre ele, como, por exemplo, a síntese de proteínas. Quando a gente for conversar de sistema digestório, vocês vão ver a importância das proteínas, tá? Eu acho que vocês vão ficar perplexas. Vai ser bem legal, tem alguns vídeos e tudo mais. Exemplos de hepatoprotetores: Forfig, Xantinon, Xantinon B12, e o mais famosinho, eu acho, pelo menos, Epocler, tá? O Epocler é composto de aminoácidos, recemetionina, colina e betaína. Não precisam, tá, pessoal, vocês não precisam decorar esses nomes. Como eu falei, o objetivo é só você entender o porquê, qual que é a razão, qual que é a finalidade de cada uma das classes. Eu só trago esses nomes aqui para que você conheça um pouco mais, mas não fiquem tranquilas, não tem que decorar nada disso. Apenas tenha curiosidade, né, de saber o que é e tudo mais. Então, o Epocler, que é o mais famoso, é composto por esses aminoácidos e é indicado principalmente quando a gente fala de distúrbios metabólicos do fígado. Então, o fígado não vai bem. Lembra quando você come aquele churrasco, será que aquela sensação de mal-estar? Geralmente a gente toma Epocler, porque isso melhora o bom funcionamento do fígado, consequentemente, o bom funcionamento do seu corpo. Tá? Esses são os hepatoprotetores.
E aí, esse aqui é mais fácil, né? Se você olhar para o nome já te fala muita coisa. Anti, que a gente viu que o anti sempre significa resistência, oposto, contra, inimigo. Antimicóticos. O micóticos vem de micose. Sabe a frieira? Que a gente, não sei se você, em algum momento você já deve ter contato, já teve contato com alguém que teve, ou até mesmo você pode ter tido, né? Micose é quando você tem, isso é bem comum no dedinho do pé, mas não tem regra, pode acontecer nas mãos também. Mas geralmente acontece nos dedos dos pés. Entre os dedos você tem aqui fungo. Fica branco, descama, coça pra caramba, às vezes dá mau cheiro e tudo mais. Isso é micose. Ou a gente chama no popular de frieira, tá bom? Então, os antimicóticos lidam com essa micose. E fungicidas, né? Fungicidas significa destruidores de fungos. Vamos falar um pouquinho dessa classe. Vamos ver o que é isso. Um antifúngico ou antimicótico é uma medicação fungicida. Percebam que há vários nomes para determinar ou para falar sobre a mesma classe. Olha, antifúngico, antimicótico, fungicida, fungistático, tudo significa a mesma coisa. Utilizem a expressão que vocês preferirem, tá? A ideia dessa classe é tratar e prevenir micoses, como, por exemplo, o pé de atleta, que é essa frieira que a gente tem normalmente. Dermatofitoses, candidíase e algumas outras infecções sistêmicas. E aí tem uma bem famosa, que é a meningite, né? Então, a ideia é, eu trato e também consigo prevenir um ataque de um fungo por meio desses antifúngicos ou fungicidas. Essa é a função dessa classe. Combater, lidar, matar e prevenir ataques ou invasão de fungos. Claro, né? Existem fungos e fungos. Vocês ouviram falar da micormicose? É o fungo negro lá que tem atacado algumas pessoas que estão com Covid? Já ouviram falar? Que é a nova onda agora? Ninguém chegou a ver? É o seguinte, esse fungo negro, alguns chamam de fungo preto, ou micormicose, é um fungo que ataca principalmente, que entra pelas vias aéreas, e geralmente deixa negro, né? Assim, deixa escuro, essa região do rosto, por isso que chama fungo negro, os especialistas chamam. E aí, ele vai destruindo o rosto da pessoa. Depois vocês podem ver, deixa eu ver se eu acho. Então, nesse caso dessa mucormicose, reparem, tá? Eu não procurei, então talvez tenha alguma foto feia. Espero que não, mas... Não. Acho que o Google não vai mostrar fotos. Mas não vai dar para ver. Mas depois vocês podem procurar. Eu andei lendo algumas matérias e eu consegui achar nessas matérias as fotos. Vamos ver se eu acho aqui. Não vai dar para ver. Depois eu ver se eu acho alguma matéria e mando para vocês. Mas basicamente o rosto do paciente fica com uma coloração diferente aqui, tá? Isso acontece por conta do ataque de um fungo ao nosso sistema. E esse ataque faz com que essa pessoa, inclusive, corra risco, pode até mesmo morrer. É uma infecção muito séria de fungo e 50% dos pacientes morrem. Então, esse fungo, mucormicose, não adianta você lidar com esses caras aqui, porque você utilizar, dependendo do tipo de antifúngico ou fungicida que você utiliza, você não vai conseguir matar, porque é um fungo muito forte. A micose é mais fácil da gente resolver, tá bom? Mas esses aqui não. Opa! E aí, Adriano? Tudo bem? Claro, vai lá. Manda bala. Vocês, tudo bem, gente? Se quiser virar a câmera. Deixa eu ver. Pessoal do Meet, o coordenador vai fazer uma apresentação que vou mostrar vocês para ele. Eu entrei na semana passada aqui na escola, o coordenador pedagógico,
Na verdade, eu trabalhava na escola, trabalhei no ano passado, fiquei 2 anos trabalhando na coordenação pedagógica do Sebrae. Saí em dezembro e estou retornando agora para assumir a coordenação. Então, gostaria de me colocar à disposição de vocês, caso vocês precisem de alguma coisa, né? Dinheiro, tá? Eu vou dar acha do direito de lá. Ô, louco! Quando você fala para eles alguma coisa, não, se precisar, eu não falei que isso é parente, né? Se você falar assim para eles, já que eu não posso, eu não tenho dinheiro, né? Me arruma um pouquinho aí, Adriano. É por causa da altura. Aí. É que eu saio. Aí. Manda bala. Então, mas se tem a vontade, tá, de procurar, para procurar a coordenação, acompanhar o curso de vocês, estar junto com vocês, que vocês possam, né, se formar, trabalhar em eventos profissionais. Puxar o orelha também, tá? De repente faltar alguma coisa assim, ou você é uma pessoa que às vezes eu ligar para vocês ou perguntar, o que está acontecendo? Por que está vindo lá não? Deixa de preguiça. Mas tudo isso a gente faz porque a gente se importa com vocês, né? E o meu objetivo é esse, o objetivo é ver todo mundo aqui ao final do curso aí, né? Com a formação necessária. Ainda que essa turma é uma turma da área da saúde, né? Farmácia, isso. Da saúde, né? E é uma das áreas que mais cresce hoje. Então, por quê? Porque por conta dessa situação que nós estamos passando aí, essa situação futura. Certo. Então, pessoal, estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, obrigado, professor. Imagina, você acha? O pessoal que está online também. Mais 14 pessoas online assistindo, né? Tem a turma de casa, né? A galerinha presente, cara. Aí a turma aí. Aqui não dá pra ver para todos vocês, né? Seria legal se o pessoal ligasse as câmeras, né? Vou mexer com eles. Pode deixar. Obrigado. Não. Daqui a pouco você vai escutar uma risaiada aí. Vou ter que dar uma festa mesmo, Adriano. Chamar essas meninas aí. Quando a gente virar o módulo aí. A turma bate forte, viu? A meninada aqui não brinca, não. Legal, então, gente. Obrigado. Pode deixar. Alguma coisa para pedir um. Nossa. Aí é bom, hein, minha? Nossa. Aí você mexeu com a turma. Até comigo, velho. Até comigo. Ei, Adriano, você é fuga, hein? Mas pode deixar. Professor. Oi. Fala pra ele que o pessoal de casa não liga. Ah, já foi embora. Ele foi. Por quê? O que você ia falar? Pode falar, depois eu falo. O pessoal de casa não dá pra ligar a câmera, porque é comendo aqui do outro lado, entendeu? Ah, né? Tá assistindo aula e comendo. A Tawana falou assim que não dá pra turma de casa ligar a câmera, porque a turma lá tá comendo. Aí não atrapalha. Manda bala, Tawana. Inclusive, ele falou de a gente fazer uma confraternização. Mas de jeito eu gostei, meninas. Bom, comida é sempre bom, né? Né? Olá, quem falou? A gente vai presencial agora, hein? Agora você vem presencial, né? Te peguei. Ei, meninas. Bom, sobre a página, eu tenho que abrir exatamente para ver, mas a gente está no capítulo 11, tá, Luciane? A gente está no capítulo 11, beleza? Capítulo 11. Você pegar a apostila de atendente de farmácia e você vai no capítulo 11 lá. Tá certo? Página 65, ó. Obrigado, Paty. Valeu. Página 65, Luciane. Beleza, vamos lá então, meninas. Então aqui tem alguns exemplos, né? De antifúngicos ou fungicidas, antimicóticos, uma lista aí para vocês terem como referência, tá bom? Então, toda vez que eu tenho uma infecção, um ataque de fungo, eu preciso lidar com esses fungos, claro, eles não fazem parte do meu corpo, se eu não
combatê-los, em algum momento eles vão trazer sérios problemas para mim. Por isso eu utilizo, quando tem uma infecção, algum ataque de fungos, eu utilizo os antifúngicos, ou antibióticos, fungicidas, antifúngicos e por aí vai. Esse é mais famoso. Antissépticos. Esse aqui eu acho que alguns talvez já tenham ouvido falar, né? Ou não? Alguém já ouviu falar desses caras? Já? Já. Quem são eles? Vocês têm noção? Deixa eu ver se está compartilhando aqui. Tá, né? Tá, isso, perfeito. Antissépticos. Contra. Sépticos vem de sepse, tipo de infecção. Geralmente, já ouviram falar de infecção generalizada? Que é uma infecção hospitalar. Muitas vezes o cara vai para o hospital, faz uma cirurgia, de repente pega uma infecção, essa infecção vai para todo o corpo, a gente chama isso de sepse, é uma infecção geralmente muito grave. Então, antissépticos combatem o quê? Sepsis ou infecções. Então, essa é justamente essa a ideia, tá? Dessa classe aqui de medicamentos. Então, os antissépticos estão relacionados ou se referem a tudo que for utilizado no sentido de degradar ou inibir a proliferação de micro-organismos presentes na pele e na mucosa. Traduzindo, toda vez que eu tiver um micro-organismo invadindo o meu organismo, eu posso utilizar os antissépticos para combater. Essa palavra proliferação significa multiplicação. Então, as células, os fungos, as bactérias, os vírus, se multiplicam no meu corpo. Isso a gente chama de proliferação. Toda vez que eu utilizo um antisséptico, eu inibo. Inibir significa cortar, erradicar. Tá? Eu não permito que haja o desenvolvimento e a multiplicação dessas células. No caso desses micro-organismos, né, que fazem mal para mim e tudo mais. São, portanto, substâncias utilizadas para desinfectar ferimentos, evitando ou reduzindo o risco de infecção, por ação de bactérias ou até mesmo por germes. Isso é bem comum quando eu fiz uma cirurgia, eu precisei utilizar antissépticos, assim, e dói um pouco, né, porque naquele momento era álcool, e era uma região bem propícia para dar infecção. Então, aí a turma tinha que limpar e passar esses antissépticos. Incomoda bastante, mas deu certo. Então, fiz uma cirurgia no cóccix, naquele ossinho do bumbum, e aí, de certa forma, a gente tinha que limpar sempre ali, porque é uma região, obviamente, bem suja, né? Por mais que você tome banho, é uma região cheia de bactérias. E aí, era um ferimento que ficava aberto. Então, vez ou outra, alguma bactéria poderia entrar no meu organismo, que é aquela região bem suja. Por conta disso, dessa proximidade com regiões sujas, vez ou outra, a enfermeira, ou quem estivesse fazendo curativo, tinha que utilizar antissépticos. E aí, funcionou. Não tive nenhuma infecção, mas incomoda, dói bastante, mas dá certo, tá? Então é isso. Toda vez que eu quiser diminuir o risco de uma infecção, eu utilizo antissépticos. Professor. E aí, oi? Olá. E essa região também é muito fácil de dar escárias, né? Para quem demais. Hospitalizado, assim. Uhum. Quem falou? A Patrícia. Oi, Paty, é verdade. É verdade. A Patrícia falou que essa região, que eu falei do cóccix aqui, do bumbum, é bem comum para dar escaras. Todo mundo sabe o que é escaras? Acho que não, né? Deixa eu mostrar para vocês. É verdade, viu, Patrícia? Tá correta. Eu vou mostrar para vocês o que são as úlceras por pressão. Eu quero pegar... esse aqui tá bom. Dá para pegar, acho que. Demais. Quem foi a Evelyn que falou? Aham. Não aqui tem umas, é que eu não quero... Ó, aqui já começa, ó. Você já começa a ter... É porque essas... Excelente. A Evelyn falou que é bem comum quem está internado, né? Quem está hospitalizado e acamado. Bom, eu vou mostrar as fotos e eu explico como acontece. Mas, ó, você tem aqui, ó,
por estágios, olha só. E aqui é justamente aqui perto do bumbum, onde eu falei, ó, perto do cóccix, né? Só que o cóccix é um pouquinho mais para baixo. Não, tem fotos aqui. Daqui a pouco a gente acha, é só jogar aqui. É que esse termo úlcera por pressão é mais novo. Geralmente as pessoas chamam de escária, que é um termo que já caiu, a gente não utiliza mais esse termo, é úlcera por pressão agora. Quer ver se a gente colocar escária aqui, ó. Deixa eu tirar esse graus aqui. Aí, tá vendo? É que eu não... Bom, não é muito legal ficar mostrando, né? Mas tá aí. Ó, olha isso. Ó, tá vendo o tecido preto aqui? Isso a gente chama de necrose. Significa o quê? Morte. Já era, morreu. Isso aí tem que tirar. E esse processo de tirar dói pra caramba. Dói, mas dói muito. O paciente sofre demais. Oi? Que perdeu a perna? Mas acho que não chegou a ser assim. Não chegou a ter necrose assim? Porque assim, se o tecido morre, já era, não tem mais o que fazer, morreu. Tá? E geralmente retiram para que o novo tecido vá se formando. Mas isso demora, você pode ter infecção, como a Patrícia falou e tudo mais. Demora muito, demora. Se você fizer, tem algumas formas de você lidar com isso. Uma forma é, olha que legal. Essa é uma forma mais efetiva que tem. Você tem que, quando a gente fala de tratamento de úlcera por pressão, escária, geralmente a gente utiliza esse equipamento aqui. É um relógio, tá? É normal, uma imagem. Só que você precisa ir mudando o paciente de posição a cada 2 horas. Você não, né? O cuidador, ou a pessoa que cuida desse cara, dessa mulher que tem. A cada 2 horas a gente vai mudando ele. Então, por 2 horas ele fica com a barriga para cima, depois ele fica de ladinho, mais 2 horas, depois a gente muda do outro lado, mais 2 horas, depois fica de barriga para cima de novo. A cada 2 horas eu vou mudando o paciente de posição. Isso a gente chama de mudança de decúbito. O decúbito que a pessoa fica com a barriga para cima é o decúbito dorsal, que vem de dorso. Então, bumbum para baixo, bumbum no colchão, decúbito dorsal. Vejam que a cada 2 horas, ó, muda a cor e muda a sigla. Dá para ver? Ó, decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo. O que é isso? Ficar de ladinho. Com o lado esquerdo do corpo no colchão. Daí 2 horas, tá, perceberam que muda? Decúbito lateral direito. Daí mais 2 horas, decúbito dorsal, que é a barriga para cima, né, o bumbum no colchão. Enfim, tem que ficar mudando. Por que, Lucas, isso acontece? Por conta da pressão. É só voltar, não fácil. Leva esse nome estranho, porque é isso aqui que acontece no nosso corpo, ó. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver. Isso aqui é a nossa pele. Tá feio, não é? Eu vou mostrar por que é a nossa pele. A pele está dividida em... Assim fica melhor. Nossa, aqui é mais... Essa é uma faixa. A nossa pele é dividida em camadas. O primeiro grau, que é o grau 1, que a gente chama, não tem o buraco, ó. Tá vendo? Você não tem nenhuma lesão. Só que você já tem, geralmente, um vermelhidão. Então, a pele da pessoa já começa a ficar vermelha na região. Não abriu ainda, não tem nenhum buraco. Não tem nenhum, como a gente viu aquelas imagens feias, não tem. Mesmo assim, a gente já configura o estágio 1, que é o estágio mais leve. Se eu não fizer nada, isso evolui para o estágio 2. No estágio 2, já tem um buraquinho. E vejam aqui, ó, tem os nomes aqui, né? Está bem pequenininho, mas dá para eu ler para vocês. Quando você está em uma úlcera no estágio 2, a epiderme, que é a primeira camada da pele, e a derme, que é a camada intermediária, já foi um pouco comprometida, ó. Se eu não faço nada, eu vou para o estágio 3. No estágio 3, eu já tenho o comprometimento das 3 camadas da pele. Epiderme, derme e hipoderme. A camada superficial, que é essa que você vê quando olha para mim. Tem a camada intermediária, que é a derme, e tem a mais profunda. Todas foram destruídas por causa dessa lesão. E no estágio 4, destrói tudo, inclusive músculos, fica no osso. Então, você consegue literalmente ver o osso do paciente
caso esteja no estágio 4. Claro, a gente tenta não permitir que isso aconteça, né? É por isso que a gente vai mudando o paciente de posição, utiliza alguns medicamentos. Massagem é muito bom porque você irriga essa pele e tudo mais. Então, como a Evelyn colocou, isso é bem comum em pessoas acamadas, porque elas ficam na mesma posição sempre. Sempre na mesma posição. Você não vai ver pessoas indo lá e mudar. Ah, fica agora de ladinho. Não fica. Geralmente fica sempre de barriga para cima. Perdão? Principalmente... Vou colocar assim, fica mais... Aqui, principalmente quando você fica muito tempo deitado. Então, isso aqui, isso aqui dá para mostrar. Olha isso aqui, paciente acamado. Essas úlceras por pressão ou escária geralmente dão nas proeminências ósseas, onde tem ossinho. Então, é aqui, calcanhar, aqui na região sacral, que é aqui no bumbum, nuca, cotovelo, sempre onde tem osso. Por quê? Porque o osso vai tendo uma pressão contra a pele e contra o colchão. Então, a pele vai sendo esmagada, dilacerada, porque a pessoa fica na mesma posição por muito tempo. Então, isso vai ferrando a pele, vai destruindo a pele, até que abre a lesão e vai piorando. Então, chama pressão, porque você tem pontos de pressão que vão destruindo a sua pele, caso você não mude de posição. Quanto mais pesado o paciente, maior é a pressão. Quanto mais leve, menor é a pressão. Mesmo assim, pacientes leves ou pesados têm chance de ter úlcera por pressão. E aqui tem uma imagem, né, que facilita. Quando você está barriga para cima, bumbum para baixo, olha os pontos de pressão. Calcanhar, bumbum, cotovelo, ombro e cabeça. Se eu mudo o paciente de posição, a pressão é transferida para outros pontos, perceberam? Ora, aqui, eu consigo inverter. Eu tiro a pressão desses pontos e jogo para outros pontos. Por isso que a gente fica trocando o paciente de posição. Então, é isso. Então, realmente, isso é bem comum, como as meninas falaram, né? Infelizmente. Bem comum, tá? Não deveria acontecer. Geralmente é uma falha no cuidado. É uma forma de você avaliar se a pessoa está sendo bem cuidada ou não. Diz respeito a isso, né? Claro. Em outros jeitos, você cuidar de alguém, mas esse é um importante indicador. Se alguém tem úlcera por pressão, o cuidador está errando em algum ponto. Ou a família que seja, sei lá, alguém do hospital e por aí vai. Bom, vamos lá. Então, os antissépticos são esses caras que lidam contra a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias, né, germes e tudo mais. Existem diferentes tipos de antissépticos, que são os de ação bactericida. Lembra, fungicida matavam fungos. Bactericida matam bactérias. O sida vem de morte, né, de matar. Matam bactérias, tá bom? Então, os antissépticos podem ser de ação bactericida, direcionados para matar a bactéria, e de espectro estreito, apenas eliminam as bactérias e uma pequena porcentagem de outros micro-organismos, fungos, vírus, protozoários e por aí vai. E tem outro tipo, que são os de largo espectro. Esses sim apresentam propriedades que matam bactérias, fungos e também vírus mais fortes, mais potentes. Então, eu tenho antissépticos mais brandos, mais leves, mais suaves, que a gente chama de espectro estreito. E tem aqueles que são mais fortes, mais potentes, que matam mais micro-organismos. Esse a gente chama de largo espectro. Esse é o mais famoso, né, gente? Isso aqui, álcool. Principalmente na pandemia, o álcool difundiu bastante, né? Eu lembro quando eu morava no Goiás, quando teve aquela pandemia da H1N1, acho que os dois momentos que eu vi, assim, utilizando tanto álcool foi lá, nessa época, né, da H1N1, mas principalmente agora nessa fase aí da Covid-19 e tudo mais. Por que a gente utiliza álcool, meninas, né? Meninos, meninas? Porque o álcool é uma substância
mais eficaz na eliminação de bactérias, vírus e fungos. E exerce uma ação rápida. Algumas pessoas optam sempre por utilizar o de 70%, porque o de 90% tem uma volatilidade alta, ele evapora muito rápido, às vezes não dá tempo de matar. Então, a ideia é que, principalmente, que a gente utilize álcool 70%. Por isso que o pessoal fala tanto, é álcool de 70 ou de 90, porque você tem porcentagens diferentes. O de 70 é mais recomendado, geralmente. Mas, lógico, os dois cumprem o seu papel. Os dois matam, mas esse aqui é melhor, funciona melhor. Beleza? Então, essa substância é incolor, é eficaz em concentrações superiores a 70%, igual a 70%, podendo ser encontrado em solução ou veiculado em gel, que é o que a gente tem, hoje em dia, principalmente, para a higienização das mãos, do cordão umbilical e da pele. Para coleta de sangue, também é bastante utilizado. Lembra quando você vai coletar, quando você vai tomar uma injeção, eles passam álcool aqui na região? Por que fazem isso? Para matar algum germe, alguma coisa que pode estar nessa região. Como eles vão perfurar a sua pele, se perfurar e tiver algum germe, o germe vai entrar. Para garantir que não entre, a gente limpa. Faz a asepsia do local. Passa o álcool, mata o que tiver ali, faz o procedimento. E alguns ainda passam de novo o álcool depois de ter desfurado, para garantir realmente que ninguém vai entrar ali naquele buraquinho. Beleza? Esse é o álcool, esse é o antisséptico mais famoso. O que mais? Clorexidina. É uma substância incolor, essa é famosa também, tá? Mas acho que o álcool é bem mais. É uma substância incolor e encontra-se disponível em diferentes concentrações também, assim como o álcool. Tendo cada uma delas várias indicações. Embora tenha uma fraca ação contra fungos e vírus, olha aqui já um ponto fraco, né? Uma desvantagem. Então, se eu quero prevenir o paciente eu não quero que ele tenha uma infecção, por exemplo, por conta de um fungo e de um vírus, não adianta usar a clorexidina, porque ela tem uma ação muito fraca. Ela não é tão competente contra vírus e fungos. Mas, se eu quero combater bactérias, aí sim funciona. Aí sim funciona. Eu também usei essa clorexidina no processo de recuperação. Funciona mesmo. É bem legal. Bom, então, o ponto fraco dela ela não é tão boa assim, ou tão eficiente contra fungos e vírus, tá bom? Mas ela é muito utilizada na limpeza de cordão umbilical, desinfecção de feridas, e aqui, aproveitando o gancho da Paty, da Evelyn também, a gente utiliza, geralmente, também úlceras por pressão, tá? Porque você quer matar, desinfectar, eliminar todas as bactérias que possam estar naquelas feridas que a gente acabou de ver. Imagina aquilo aberto, gente. Bactéria de sobra, né? Não adianta, vai ficar cheio de bactéria. E aí a gente vai limpar para fazer o curativo. Geralmente, quem limpa, quem desinfecta, quem mata, quem faz a higienização dessa área, pode ser a clorexidina. Beleza? Em algumas soluções, pode estar associada a álcool, tendo maior eficácia na desinfecção das mãos e na preparação também para procedimentos cirúrgicos. Então, se o álcool já é eficiente, imagina se a gente juntar clorexidina e álcool. É isso que acontece em alguns casos. Mas principalmente para limpar a mão, ou para desinfectar as mãos, e também em centros cirúrgicos. Iodopovidona é mais um tipo de medicamento que compõe essa classe dos antissépticos. É conhecido como povidine. Esse acho que não é tão conhecido, não. Mas é uma solução com uma cor marrom, indicada para desinfecção da pele intacta, do trato urogenital interno e externo, para desinfecção das mãos, caterização da bexiga e para desinfecção da pele danificada. Como é o caso das feridas, novamente aqui as úlceras por pressão, por exemplo, úlceras nas pernas, feridas superficiais e também queimaduras. Essa é utilizada mais em casos mais específicos, mas é uma solução também que a gente pode utilizar. É o famoso iodo. Lembra do iodo? Tem muito a ver também com iodo isso aqui. Para explicar essa,
Quero mostrar uma coisa para vocês. Fica mais fácil para você entender se você visualizar. Olha aí. A gente vai falar sobre os antisseborreicos, tá? Deixa eu ver se vocês me conseguem ver. Conseguem. Para eu falar o que é essa classe, você tem que entender o princípio da seborreia. Qual que é a ideia da seborreia? Seborreia é uma doença que é um resultado de um excesso de gordura. Então, o seu corpo produz em excesso de gordura, e esse excesso de gordura causa a seborreia. Por que, Lucas, que o meu corpo pode produzir excesso de gordura? Por conta dessa pessoa aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem mais certa, para vocês conseguirem identificar exatamente ela. Perfeito. Olha que linda a imagem. Isso, show. Conseguem ver essa estruturinha aqui, ó, esse negocinho aqui? Dá para ver, né? Isso aqui a gente chama de glândula sebácea. O que tem será esse nome? Esse nome lembra vocês alguma coisa? Sebo. Glândula sebácea produz sebo. Sebo é essa gordura natural da nossa pele. Já reparou que às vezes você passa a mão na testa, sei lá, parece que tem uma gordura? E tem mesmo. Isso a gente chama de sebo, que é um óleo natural que a sua pele protege, para deixar a sua pele hidratada e tudo mais. O que acontece é que algumas pessoas têm falha nessa glândula sebácea, e ela produz sebo em excesso. Algumas não produzem nada, que a pessoa tem a pele seca, outras produzem em excesso, que a gente chama de pele oleosa. Quando uma glândula sebácea trabalha em excesso, ela manda ou produz sebo em excesso, e a sua pele aqui, ó, fica cheia de gordura, fica gordurosa, cheia de sebo. Sabe quando às vezes você olha assim e fala, nossa, meu rosto está até brilhando, né? Dá luz que bate no olho e você fala, caramba, tanta gordura no meu rosto. É isso aqui, são esses caras trabalhando em excesso, tá? E esse excesso causa uma doença que a gente chama de seborreia. Tem outras doenças, mas a seborreia é uma delas. Essa classe de medicamentos que a gente vai falar agora tem tudo a ver com isso. Vamos ver qual é. Aí, antisseborreicos. O que eles fazem? Diminuem o acúmulo de gorduras. Então, se a seborreia é o resultado de um excesso de gordura, o que eu vou fazer? Cortar a gordura, é simples. E aí eu utilizo esses caras aqui. Os medicamentos da classe antisseborreicos. Tá bom? Então, reduzem o acúmulo de gorduras e a oleosidade da pele e do couro cabeludo. Beleza? É isso. Aqui tem um exemplo, né? Sacilo Swap sabonete. É o antiacneico, ou seja, lida com acnes, vai contra acnes, combate acnes. Antisseborreico, acabei de falar, e é um queratolítico. Geralmente é utilizado no tratamento de acne e seborreia, e mesmo em concentração adequada, o ácido salicílico poderá causar. Esse ácido salicílico, meninas, pessoal, faz parte desse Sacilo Swap aqui, tá bom? Então, dentro da concentração desse medicamento tem o ácido salicílico. E esse cara pode fazer mal a algumas pessoas que são sensíveis. Pode trazer algumas reações adversas aí. Prurido, como eu já falei, né, significa coceira, uso e tudo mais. Dermatite, erupções cutâneas e várias outras coisas podem acontecer. Então, assim, você tem o bem do medicamento, que vai diminuir a quantidade de gordura que a minha pele produz, mas, se você for uma pessoa sensível, você também pode ter um efeito colateral. Aqui tem alguns exemplos, né? Coceira, vermelhidão, vergão, por aí vai. Produção de pus e tudo mais. Então, os antisseborreicos lidam com gorduras e com o sebo, esse óleo natural da nossa pele. Ei, Evelyn, chegou a sua hora, hein? Sou eu, né? Descongestionantes nasais. É famoso, esse aqui sim, né? Não posso falar nomes aqui, mas todo mundo conhece, tem um bem famosão aí.
trabalhava em um lugar que a turma era viciada. Então, você tinha, assim, caixas e caixas. Todo mundo lá era a galera tudo viciada. E a gente vai ver, acho que a Eve já falou em algumas aulas passadas também, isso vicia mesmo. A gente vai ver o porquê, tá? Isso sim, eu coloquei o porquê aqui no slide. Então, mais uma classe, descongestionantes. A ideia desses caras é o quê, gente? Inclusive, falando, né? Olha só o que eu tenho aqui em mãos, né? Faz parte, né? Faz parte. Gente, isso vicia mesmo. Né? Eu comecei a usar porque eu tenho sinusite. E um dia falando, cara, usa isso aqui. E eu sabia que ia dar ruim, mas tem coisa que você sabe que dá ruim e você quer fazer mesmo assim. Eu falei, deixa eu ver isso aí. Quando eu comecei a usar, eu falei, nossa, funciona, meu. E comecei a usar. E de repente, só que cada vez mais eu estava mais dependente, né? Aí eu consegui sair, lógico, mas assim, vicia mesmo. E aqui tem alguns porquês. Para rinite também. Tudo que tiver congestionado, então seu nariz está ruim. Você não consegue... Exatamente. Então assim, seu nariz está ruim, está cheio de coriza, você não consegue respirar direito, está tudo entupido, você usa. Aí ele abre, entre aspas, né? Ele limpa o caminho. E aí você consegue respirar melhor, porque é horrível, né, gente, ficar com o nariz entupido. Nossa... Bom, para quem tem sinusite, rinite, sabe como é. E para quem não tem, já ficou gripado em algum momento e sabe como é também. É horrível. Aham. Aham. Eu já tentei fazer tratamento, mas não funcionou, sabe? Eu não consegui sair, porque é um pouco meu tempo, eu já dependente, né? E só saberia por questão de começo. Depois você tem que voltar a usar, né? Essa deixa eu falar para a turma do MIT. Pessoal do MIT, tem uma colega nossa aqui que usa bastante, né? E aí ela está falando que realmente a primeira coisa que ela faz quando sai de casa é procurar. E isso é uma dependência. Tem outro nome, a gente está dependente do medicamento. Assim como acontece com outros medicamentos também. Como eu já falei daquela pessoa próxima a mim que literalmente toma mesmo de pirona. E aí a outra colega também na semana passada falou pra gente, um exemplo de familiar e tudo mais. Então, depende mesmo. E aqui tem um porquê, né? Vamos ver o porquê que isso acontece. Esses caras, esses medicamentos da classe descongestionantes, atuam por constrição. Esqueçam isso aqui, entendam que a ideia é limpar. É desobstruir, é abrir as suas vias aéreas para você respirar melhor, tá? Tudo isso aqui, essa constrição dos vasos sanguíneos, esse fato de contrariar a vasodilatação e congestão, que são próprias da inflamação, resultam na desobstrução das suas vias aéreas. Então, toda vez que eu tenho vias aéreas entupidas, obstruídas, não dá para respirar direito, eu estou com mal-estar e tudo mais, eu utilizo e, teoricamente, eu fico melhor, porque eu consigo respirar melhor. Em crianças, por exemplo, você tem algumas consequências muito negativas dessa obstrução. A criança está com o nariz entupido e não dorme direito. Aí não dorme direito, não come direito, vai mal na escola porque não consegue se concentrar, fica nervosa, fica irritada, aí você começa a ter um efeito. Se vai uma bola de neve, né? Só porque o nariz estava entupido, isso virou uma bola de neve. Uma forma da gente resolver é desobstruindo. Mas aqui tem um tempo, ó. E é muito difícil, né, claro, né? Mas usar só por 3 dias, né? Não dá. Mas aí, o que os especialistas colocam é que, geralmente, é recomendado que você utilize no máximo por 3 dias. Porque se você usar por um período superior a esse tempo, 3 dias, provavelmente você vai ficar viciada, né? Vai ficar dependente. Ou pelo menos vai ter mais chance. Então, utilizem, mas
Claro, né, para quem ainda não utilizou, mas para quem já utiliza sempre, não tem como. Mas para quem vai ter que utilizar, utilize sempre nesses períodos de no máximo 3 dias. Porque senão isso pode viciar você. É. Você nunca tinha usado? É. Aham. Vamos ver qual que é, né? Não, já era, você começou a utilizar. É. Já foi os 3 dias, né? Nossa, quando eu usei, foi tão gostoso. Porque o meu nariz está sempre assim, por causa da bendita sinusite. Fui usar, fiquei apaixonado. Então, descongestionantes limpam o caminho. Desobstruem, deixam a minha respiração melhor. Deixam as minhas vias aéreas mais abertas para que eu consiga respirar melhor, portanto. Ah, isso aqui é, gente, isso é fácil. Mais uma classe. Gosto muito de chamar de classe de medicamentos, mas alguns especialistas consideram, né? Então, mas está aqui. Então, teoricamente, mais uma classe de medicamentos, que são os testes e diagnósticos, que são feitos comigo. Depende muito do objetivo. Tem 2 objetivos nessa imagem, 2 objetivos principais aqui. Eu posso utilizar, por exemplo, testes para constatar a gravidez e para verificar como é que anda a minha glicose, por exemplo. Tem vários outros testes e tudo mais, mas é possível que eu realize testes para verificar se há ou não gravidez, né, e por aí vai. Então, a ideia desses testes é que são substâncias utilizadas para examinar o organismo quanto ao desempenho de suas funções. Então, como é que anda a glicose do Lucas? Vou ter que fazer um teste para verificar como é que está a glicose dele. Então, sei lá. A Maria está grávida? Não sei. A gente tem que fazer um teste para verificar se ela está grávida ou não. E vai a gente fazer um teste. A ideia é olhar, tentar encontrar um resultado. Eu desconfio de algo, quero analisar para ver se é isso mesmo que eu estou pensando. Para isso eu preciso de um teste. Isso é muito comum. A gente faz muito isso em pesquisa. Você tem uma hipótese e você vai confirmar a sua hipótese por meio de um teste. Olha, eu acho que eu estou grávida. Vamos fazer um teste. Eu acho que eu estou com diabetes. Eu vou no banheiro, faço xixi, está cheio de formiga lá no vaso sanitário. Estou com uma sede de elefante. Sei lá, eu acho que eu estou com diabetes. Deve ser alguma coisa errada. Vamos constatar, vamos ver se é isso mesmo e por aí vai. Beleza? Então tá aqui, ó. Um exemplo de testes, né, diagnósticos. Tem esse tal de predictor e tem a glicofita, que é uma fita para verificar se você tem ou não diabetes. Como é que anda a sua glicemia, né? Mais uma classe, vitaminas. Essa aqui, famosinha também, né? Alguém tem noção? Tem um pouco aí, né? Tem uma ideia. Mas por que vocês acham que as vitaminas são importantes para o nosso corpo? Pessoal, assim, tem algumas ideias aqui, ó, tem spoilers aqui. Mas, alguém já ouviu falar dessas vitaminas aqui? Já ouviram falar da tal vitamina C? Essa é bem famosa, né? Vitamina C é bem famosona. Bem comum em pessoas, por exemplo, que são gripadas. Aí a gente fala, olha, chupa laranja, chupa limão, para ter mais vitamina C, que a vitamina C ajuda no combate de bactérias, de infecções, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vitaminas são substâncias que são fundamentais, vitais, são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Só que tem um porém. Não sei se vocês sabiam disso, mas olha aqui a curiosidade. O nosso corpo não produz vitamina. Esse é o grande problema. Então, são substâncias fundamentais para o bom funcionamento, para o ideal funcionamento do nosso corpo, só que não são produzidas por ele. O que eu tenho que fazer, então? Pegar de fora. Então, essas vitaminas precisam acontecer de fora para dentro. Então, eu tenho que tomar, sei lá, comer, fazer alguma coisa para fornecer vitamina para o meu organismo. Aí sim ele funciona bem. Então, por isso que a gente fala, chupa laranja, menino, chupa laranja.
porque a laranja fornece vitamina C, por exemplo, para você. Vai no sol, aí vai sintetizar a vitamina. Enfim, aí tem várias recomendações, né? Cada vitamina constitui um elo importante para manter uma saúde plena e evitar doenças graves. Acho que tem alguns exemplos aqui, a gente vai falar de alguns. A falta de vitaminas, que a gente chama de avitaminose, é a carência de vitaminas no corpo, causada pela má absorção do organismo, ou vejam, a gente tem condições. Então, se eu não tenho vitaminas no meu corpo, ou é porque o meu corpo não absorve bem, e aí é um problema no meu sistema digestório, eu até como, professor. Eu chupo laranja, a turma fala para chupar laranja, para tomar sol, eu faço isso. Mas, mesmo assim, eu fui diagnosticada com avitaminose, falta de vitaminas. Pode ser porque o seu organismo não trabalha bem. De alguma forma, não está trabalhando bem, você não está absorvendo essas vitaminas que você colocou para dentro. Ou pela falta de ingestão vitamínica, lógico, né? Sim. Tem gente que... Gente, eu fico bobo, né? Sempre tem um espertinho, uma espertinha. Mas eu tô comendo, professor. Não sei por que deu essa vitaminose aí. Nem sei falar o nome desse negócio, esse nome estranho. Eu como. Por que você come? Aí é a turma dos fast foods, né? Só come coisa ruim. Não é assim. As vitaminas são encontradas principalmente frutas, verduras, aquilo de sempre. É na alimentação saudável. Então, às vezes você pode estar com falta de vitamina, ou porque seu organismo não trabalha bem, não absorve bem, ou porque você não consegue, você não coloca a vitamina de fato para dentro do seu corpo. E aí, lógico, ele vai ficar em falta. Beleza? As vitaminas estão presentes nos alimentos em geral, principalmente em frutas e legumes, né? Como eu já falei. A melhor maneira de consumir todas as vitaminas necessárias para o bom funcionamento do corpo é fazer uma alimentação saudável. Aquela dieta mediterrânea famosa, dieta mediterrânea. Alguém já viu a dieta mediterrânea? É a base de peixes, tipo, ela é grega, toda fresca. Mas por quê? Ali você tem, inclusive tem estudos que foram feitos nessa dieta mediterrânea, que ela melhora, inclusive, faz você viver mais, faz você ter uma memória melhor, maior atenção, concentração, tipo, ela melhora muito o seu corpo, o funcionamento do seu corpo. Só que, para isso, você tem que investir. É um pouco caro, tá? Mas mesmo assim, mesmo para quem não tem condição de ter essa dieta famosona, todo mundo talvez tenha, todo mundo não, mas talvez a gente tenha condições de comprar uma maçã, sei lá, que seja alguma fruta qualquer. É bem melhor do que uma coca, né? Se for comprar uma coca, é 6, 7, 8, 9 reais. Com isso, você consegue comprar algumas frutas. Poucas, mas consegue. Então, assim, é tudo questão de escolha, tá bom? Se você não ingere verduras, frutas, legumes, você vai, aos poucos, auto-sabotando a sua saúde. Em algum momento vai dar ruim. Vai dar ruim. E quando chegar, a conta vai chegar bem alta, tá? Então, muita atenção a esses pontos. Beleza? E orientações gerais, né? Não precisa ser nutricionista para saber que é melhor comer frutas e verduras do que um fast food. Beleza? Vamos lá. Contudo, a suplementação vitamínica com comprimidos também é uma alternativa para prevenir a falta de vitaminas. Assim, eu não quero comer... Não sou da linha de ficar comendo essas frescuras aí, não. Fico comendo fruta, eu não gosto disso. Eu gosto de comer porcaria mesmo. É possível que você faça uma suplementação. Então, os laboratórios sintetizam. Então, eles colocam em comprimidos as vitaminas. E você ingere. Tá? Então, você tem vitamina sintetizada. Vitamina no comprimido. Você toma, você consegue prevenir, pelo menos, essa falta de vitamina. Essa é a ideia, pelo menos. Só que algumas pessoas acham que usar suplemento de vitamina substitui a alimentação saudável. Não é verdade. Sempre tem gente... Professor, acontece bastante.
Perdão? Com as pessoas que não ingerem determinados alimentos, né? Como as bananas. Aham. Aí eles E- preferem essa vitamina por meio dos remédios. Isso, exatamente. Só que, exatamente, nosso colega falou que tem gente que não come bem e aí quer fazer suplementação, mas é errado. Por quê? Eles não devem substituir uma alimentação saudável, ideal, adequada, tá? Eu posso utilizar essa suplementação em algum momento, mas ela não pode substituir uma alimentação saudável. Vamos lá. Existem algumas doenças que são causadas, então, por essa avitaminose, né? Essa falta de vitamina. Cegueira noturna, pellagra, raquitismo, obesidade, distúrbios metabólicos, anemia e tantas outras doenças podem acontecer. Beleza? Tem algumas causas aqui, né, pra gente dar atenção a essa classe. Isso é fácil, né? Antianêmicos combatem a anemia. Lembrei de você. Isso é fácil, né? São classes que combatem a anemia. E aqui tem alguns exemplos, tá? Para a gente ver aí de medicamentos que fazem parte dessa classe, que são os antianêmicos. Perdão? Feijão. Feijão, né? Feijãozinho. A irmã fala fígado e por aí vai. Eu pensei com anemia, Ah. eu ouvi tanta coisa. Cozinha um pré com feijão. Inhame, cará. Cará, né, Thalita? A gente escuta mesmo muita coisa para comer. A minha irmã tinha também. Ela já sarou, mas ela teve também anemia. E aí Eu nunca tive anemia, porque a pessoa que come feijão sou eu. Eu comi feijão no dia, eu já fiz hoje como arroz e feijão. você gosta do arroz do feijão? Eu gosto mais de feijão do que feijão. É gostoso demais, tá? Eu gosto, hein? Então aqui tem alguns exemplos pra gente, tá? B6, B12, falta de ferro, ácido fólico, ferritinina, nandrolona e por aí vai. Exemplos. Aí, claro, tem várias definições de anemia, né? Mas essa aqui é uma definição mais simples. Anemia nada mais é do que a redução de hemoglobina. Ah, Lucas, meu Deus, já ouvi falar desse negócio, eu não sei o que é. Me ajuda. Aqui, ó. Hemoglobina é uma estrutura, uma importante parte do nosso corpo, né? Então, são células que são capazes de carregar o oxigênio pelo nosso organismo. Então, elas transportam. A hemoglobina é fundamental no transporte de oxigênio. Se eu tenho uma redução das hemoglobinas, o que acontece com o meu organismo? Fica falho, parco em transporte de oxigênio. Por isso que geralmente as pessoas ficam cansadas, com vontade só de dormir. Porque as células não recebem oxigênio adequadamente. O meu corpo padece, ele quer oxigênio, mas não tem, pelo menos não adequadamente, quem transporta. Dói tudo? Porque assim, Ana, para as nossas células funcionarem bem, elas precisam de nutrientes de oxigênio. E essa hemoglobina, então, tem que funcionar adequadamente. Se ela não funciona, as células ficam cansadas. Aí nada funciona, não nada, né? Mas boa parte do nosso organismo não vai funcionar tão bem. Pelo menos não como funcionaria se a gente não tivesse esse problema de hemoglobina. Então, olha aqui, ó. Oi? Olá? Por que quando na gestação a gente fica com muita anemia? A maioria das grávidas. Uma justificativa é que, geralmente, a mulher, acontece uma mudança hormonal, isso compromete também o nível de hemoglobina no seu corpo. Quem foi que perguntou? Ivaneide. Neive? Ivaneide. A Ivaneide perguntou por que geralmente na gestação as mulheres tendem a ter anemia. Geralmente é por conta da mudança hormonal
porque a mulher também fornece muitos nutrientes para o feto, para a criança, né? E aí, geralmente, isso faz com que você tenha, você mãe, você gestante, tenha alguns prejuízos. Pode ser anemia, pode ser diabetes, pode ser, em alguns casos, dependendo da posição da criança, pode ser hemorroida, e vários problemas a gestante pode ter. Infelizmente. Só que, claro, alguns casos são reversíveis. Então, tem diabetes que a gestante tem por conta da criança, mas quando a criança nasce, o diabetes vai embora. Em alguns casos, não. Em alguns casos, a anemia vai embora, em outros, não. Depende muito do caso a caso. Mas essa é a resposta, tá, Ivaneide? No meu caso, nas minhas 2 gestações, eu fiquei com muita mesmo. Nas Você 2. ficou? E continuo, né? E continua. Uhum. Você não tinha antes? Não, antes da gravidez. Depois da gravidez, continuou, e depois veio a outra gravidez, continuou. E hoje continua? Continua. A Ivaneide falou assim que ela não tinha anemia. É anemia, né, Ivaneide? Isso, exato. Não tinha. Aí teve a primeira gestação, desenvolveu. Aí veio a segunda gestação, continuou. E hoje ela não está grávida, mas ela ainda continua anêmica, continua com anemia. Por conta dessa mudança que acontece na gestação. Infelizmente, mas sim, em alguns organismos faz parte. É como se fosse o ônus do bônus, infelizmente. E por que assim, quando você é uma anemia crônica? Perdão? Quando você é anemia crônica. Ah, tá. Fazer vários tipos de transplante uma seguida da outra de ano, Se muda? Porque a ideia... Perdão. Eu tenho anemia desde 11 anos. Aham. Mas assim, ela nunca baixou tanto que ela vem abaixando nos últimos 4 anos. Uhum. Ela piorou depois da minha gravidez. Aham. E aí, em menos de 2 anos, né, de 2019, até o ano passado, eu fiz 11 transplantes de sangue. 11? E 11 transplantes de sangue. No meu caso, não seria útil, né, porque eu estava procurando saber, causa problema muito humano, né, tem vários tipos de transplantes de sangue. Então, tipo assim, eu queria saber se adianta continuar fazendo várias transplantes de sangue. Olha, o que acontece essa pergunta depende muito do seu pago, assim, então, aí são resultados que vão dizer se adianta ou não. Mas, teoricamente, não era para ter que ficar fazendo tantas transfusões assim, aí depende, né, não sei qual que é o seu quadro exatamente, aí quem vai dizer é o médico. Mas o que acontece? Se você fica fazendo muitas transfusões, pode ser que realmente você tenha alguns riscos nessa transfusão. E aí, tem doenças e várias outras coisas que podem acontecer no seu organismo. Mas, se há essa necessidade, se seu corpo, como é nesse caso aqui, está com uma queda muito drástica, muito forte de hemoglobina, a gente coloca sangue... Eu fui internada lá por 3,5. Então, assim, a gente... Isso, coloca mais sangue para ver se esse sangue se multiplica e se você tem um aumento na hemoglobina. Essa é a ideia. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Porque assim, quando eu comecei o tratamento, eu passava com o médico. E aí eles me trocaram com o médico. Opa! Uma pergunta para vocês. Pessoal, limite, um momentinho. Você não achou? Você não tem acesso? Quem mais não tem acesso? 1, 2. Levanta a mão, assim, né? Assim. Tudo bem? Então, 3 pessoas não acharam. Por que vocês não acharam? Pessoal, limite, um momentinho, tá? Espera aí, rapidão. Ninguém falou nada? Professor. Oh, nossa, mas ela não... Você tá no grupo? Não, eu gosto de mandar no grupo. Eu vou assistir lá em meu pai. Antes de terminar, você não faz com ela, já tem baixo com ela, tá? Aí tem que todas as provas. Tem mais? Não baixou ainda? Por que você não baixou? É porque eu tenho que criar outra mensagem. Tem que criar o login? Não, você pode continuar utilizando o aula presencial, normal, tá? Mas quando você baixa,
E na hora que você estiver na sala, você já clicar em entrar na sala, automaticamente a sua presença já vai direto no sistema, entendeu? Então é isso que os nossos alunos precisam saber. Então é importante que mesmo quem não esteja assistindo ao online, baixe o aplicativo. Porque antes de eu estiver na sala, o professor pode pedir para você entrar lá no online, né? E já registrar sua presença lá. Automaticamente já vai ser lançada a sua presença lá. Entendeu, gente? Show. Eu te mandei lá no WhatsApp, vê lá. Tá, já tá, beleza. Pode deixar, beleza. Tá, vou acabar uns 15 minutos mais cedo, eu faço com elas. Você pode abrir, por gentileza, a porta? Eu abro porque alguém vai e fecha. Por favor, só para deixar dar uma circulada. Aí, obrigado. Pode deixar um pouquinho aberto. Bom, pode continuar, perdão. Aí, quando eu comecei também com o médico. E ele não quis mais cuidar do meu caso porque ele não estava conseguindo entender o porquê. Ele me mandou ir para um outro médico. Esse médico, ele falou para mim que eu tinha anemia ferropriva. Mas não tem como, porque eu fazer anemia ferropriva normalmente nasce já com anemia ferropriva. Sim. E aí, ele foi com o tempo, eu fiquei mais ou menos fazendo tratamento durante um ano. E aí eu troquei de médico de novo, porque ele não me entrava em nada. Esse médico que passava não entrava em nada. É mais do mesmo. Aí esse outro médico que está me acompanhando agora, ele tirou, né? Ele não quer mais fazer transfusão de sangue. Porque eu fui internado tem mais ou menos 2 meses, e aí o médico do hospital, do HC, falou que ia fazer transfusão. E aí ele foi lá, né? Ele falou que não era para fazer, porque eu estava fazendo o nome por um. Mas mesmo o nome por um não está adiantando, entendeu? E nem eles explicam a causa da minha anemia. E você já fez tratamento, sim, com... Fiz tratamento, já com tudo quanto é tipo de medicação para tratamento. Caramba, e você já foi com um especialista? Tipo assim, lógico, tem uns médicos lá, mas outro especialista? Nunca procurei. Eu até estava pensando em procurar esse ano, porque ano passado, até ano passado, eu tinha colocado no meu filho, eu coloquei o DIU. E eu tive um funcionamento mesmo. Eu imagino. Então eu ficava muito ruim. Eu ficava menstruada, eu era internada. Então aí eu pedi para tirar, meu ginecologista não quis tirar, porque ele disse que não tinha nada a ver, porque tinha só 2 anos que eu estava com o DIU. E já fazia mais de 1 ano que eu tinha anemia. E aí o DIU acabou saindo sozinho. Certo. E aí eles não decidem, sabe, qual jogando com o outro, entendeu? Aí eu queria saber se esse negócio de fazer não tinha algum problema, porque isso eles não vão explicar. Porque às vezes o que acontece não dá certo. A ideia é essa, é que o seu sangue começa a produzir mais hemoglobina e que essa bolsa que foi colocada em você, entre aspas, mude o seu sangue ou começa a trazer um efeito e melhora os resultados. Mas nem sempre isso acontece. Então, aí tem que, talvez, procurar outros tratamentos, como eu falei. Procure sempre outros especialistas. Então, assim, para você ter noção, tem uma aluna minha, que ela não é daqui, ela é de outra cidade. Na região que ela morava, o pessoal falou que ela tinha uma doença muito séria, que ela tinha tido um AVC, porque um lado do rosto dela estava meio paralisado. E aí, enfim, ela foi diagnosticada com isso, outro médico diagnosticou com depressão severa, outro com transtorno de ansiedade, e ela recebeu vários diagnósticos. E aí ela chegou em Ribeirão e começou a fazer tratamento. Ribeirão não, na cidade que ela mora, São José do Rio Preto. E aí o médico diagnosticou que, na verdade, ela teve um aneurisma cerebral. E o aneurisma comprometeu o lado, eu não lembro se é o lado direito ou esquerdo, eu acho que é o lado esquerdo dela. E aí, hoje, realmente, se você olhar para os resultados, para os exames que ela fez, é um aneurisma. E ela fez cirurgia, tratamento e resolveu. Mas isso levou um tempo, porque ela não foi se conformando com o diagnóstico. Então, assim, se for possível para você, dentro da sua realidade, é importante, talvez, procurar um outro especialista, pegar alguém que é referência, ou que entende bastante, ou que geralmente é famoso, entre aspas, que essa pessoa talvez possa ajudar melhor. Porque não se engane, tem médicos que é sempre mais do mesmo, que é o que você falou com aquele cara que não ajudava em nada. Mais do mesmo. Todas as pessoas com anemia merecem o mesmo tratamento? Não.
assim como nem todos que têm depressão têm o mesmo tratamento. Cada paciente tem as suas particularidades. E aí, eles vão entender isso por meio de exames, para entender exatamente o que é e tudo mais. Então, assim, procura, se for possível para você, para sua realidade financeira também, enfim, procura outro, porque é mais fácil. Continua com esse aí, né? Mas assim que possível, veja por fora, isso é melhor. Porque se eles não sabem dizer o que é, talvez alguém saiba, né? Assim, consegue ajudar você melhor. Mas é dificilmente. A minha irmã teve endometriose. E até também diagnosticaram que era endometriose. Toda vez também que vinha para ela desmaiava de tanta dor. A Thalita desmaiava. Toda vez ela desmaiava. E nos períodos que vinha para ela, né, que descia, ela ficava muito mal, muito fraca, dor, sangramento, não parava. Aí ficou grávida, melhorou. Então já não tem mais problema de endometriose, porque ela encontrou uma doutora lá, um doutor, um médico, chama, acho que é doutor Lucas, Pedro Lucas, alguma coisa assim na minha cidade, e ele falou, olha, isso aqui é uma forma de um tratamento, eu não sei se você está disposta a correr esse risco, mas é você ficar grávida. Quando você fica grávida, alguns estudos têm mostrado que melhora a endometriose. Foi batata, ficou grávida, a menina nasceu, não tem mais nenhum problema de endometriose. Mas todos os outros falaram que ela ia conviver com essa dor pro resto da vida. Ela ia morrer com endometriose e tudo mais, porque muitos médicos têm a visão um pouco antiga, né? Assim, não se atualizam. Então procure sempre o tratamento alternativo. Que descompensa. Então, assim, é importante verificar. Não era para ser assim, tá bem desregulado, tá bem errado. Né? Perfeito, Ana. Bom, antialérgicos, já fala, né, gente, contra alergias, tá? Então, controlam certas patologias que é de fungo, mas é de fungo alérgico, de pegada, tem do ramo, vai, alérgico, tá bom? Isso é bem comum, por exemplo, com ácaros. A coberta fica muito tempo no guarda-roupa. Aí chega o frio de verão, quando chega, você vai utilizar a coberta e está cheio de ácaros, seu travesseiro cheio de ácaros. Geralmente, isso entra nas suas vias aéreas e causa uma irritação. Aí você começa a espirrar, tossir e tudo mais. É uma alergia. Quando isso acontece, por exemplo, a gente utiliza os antialérgicos. Eles tratam as reações alérgicas que podem acontecer no nosso corpo, tá bom? Por exemplo, urticárias. Ou, essas sim são mais famosas rinites alérgicas. Então, quem tem rinite, né, começou a limpar a casa, começou a... né, meninas? Tá louco. Começou a varrer... Não, começou a varrer lá no fundo de casa, você já tá aqui espirrando, né? E coça nariz, e mexe o nariz, né? É isso mesmo, né? Dá vontade de tirar o nariz, né? Não, já pode ficar direto. Que já dá uma filtrada, né? Mas então assim, é uma reação alérgica, tá? E aí a gente utiliza esses antialérgicos. Os antialérgicos de primeira geração, ou seja, aqueles que foram produzidos no início, diminuíam os sintomas da alergia, mas causavam sedação. Então você ficava sonolenta, sedada, meio cansada, meio com sono, meio pesada. Isso são os antialérgicos da primeira geração. Só que os da segunda geração não provocam esse efeito de sonolência. Então, eles conseguem lidar com os sintomas. Aqui tem alguns exemplos, né? Inchaço, vermelhidão, coceira, corrimento nasal, você começa a ter secreção no nariz. E aí a gente utiliza um antialérgico. Bom, quem tem sabe como é, né? Não é nada legal, incomoda pra caramba. Olha, o que será que são esses, né? Contra diarreia. A gente falou bastante sobre isso na aula passada. Antidiarreios lidam ou combatem, ou pretendem combater a diarreia. Ou tratam as diarreias que podem ser causadas por infecções, ingestão de alimentos contaminados e alergias. A minha irmã
foi missionária na África por um tempo. E aí, lembra da época do Ebola? Lembra dessa época? Justamente nessa época, Pamela, ela teve que voltar para o Brasil com o marido. E quando ela chegou, ele tinha uma infecção alimentar, só que os sintomas eram muito parecidos com o Ebola. E como ele tinha voltado da África, a turma deixou tipo ele em isolamento, porque Ebola matou muita gente, né? E a região que ela morava em Cabo Verde, naquele momento. Estava assim, tipo, infestada de Ebola. E depois, o meu ex-cunhado estava isolado, e foram verificar, e na verdade não tinha nada de Ebola. Era só uma infecção alimentar que estava causando diarreia e outros sintomas lá que ele tinha. Então, de fato, uma infecção alimentar, algum alimento estragado que você comeu, pode fazer mal. Nesse caso, ele comeu uma coxinha no aeroporto de Guarulhos. A única coisa diferente que ele comeu foi essa bendita coxinha. Provavelmente, essa coxinha fez mal para ele, é o que a gente imagina. Mas Ebola não era, tanto que ele está vivo, não aconteceu nada com ele. Mas deu uma diarreia ferrenha nele. E daí, a galera não queria ficar perto dele, porque naquela época Ebola, né? Hoje é Covid, mas Ebola foi muito famoso, enfim, matou muita gente. E aí ela estava nessa situação, tá? Então, ele ia muitas vezes ao banheiro, bem mais do que o normal, tinha diarreia por conta dessa infecção alimentar. Ou pode ser também por alguma alergia, né? Tem gente que tem, por exemplo, se comer leite, a medida da lactose, né? Tomou leite, se tiver lactose, um abraço. Não dá tempo. Café. E tomou café, não dá nem tempo. Aí corre para o banheiro e tem alergia. Tem a galera da vitamina C. Eu parei bastante, mas há um tempo atrás, se você, sei lá, se fosse na sua casa, se me tivesse suco de laranja, eu não tomava. Se eu tomava para não ficar constrangido, né? Mas era tomar e correr para o banheiro. A vitamina C pura assim mesmo me faz muito mal. Hoje em dia nem tanto. Então depende. As pessoas podem ter alergia. Pode ser que ao ingerir um alimento, só o intestino, aí ela fica tendo diarreia, tá bom? Todos esses casos a gente utiliza os antidiarreicos. Aqui tem alguns exemplos, né? Vamos lá. Talomagma, utilizado para recuperar a consistência do bolo fecal. Lembra que eu falei na aula passada que a diarreia é quando as fezes ficam líquidas, perdem a consistência, não ficam mais pastosas? Esse cara aqui devolve a consistência. Então, elas estão líquidas e esse talomagma deixa, ou pelo menos tenta, deixar elas mais pastosas. Logo, se fezes ficarem mais pastosas, fica mais fácil você não ter diarreia. Então, esse é um exemplo. Tem outro. Floratil, repõe a flora intestinal. Imosec, diminui a motilidade do intestino. E por aí vai, tá? A motilidade é como se fosse o funcionamento do intestino. Então, se eu diminuo o funcionamento, ele não vai funcionar tão rápido. Por não funcionar tão rápido, eu não fico indo ao banheiro várias vezes. Então, são mecanismos diferentes. E aí vai depender de cada situação, o médico ou o profissional que me acompanha vai adotar um desses mecanismos. Ou vai diminuir a velocidade com a qual o meu intestino funciona, ou vai repor a flora intestinal, que se perdeu por conta dessas inúmeras vezes que eu fui no banheiro, ou ele também pode utilizar um medicamento para recuperar a consistência, deixar as fezes mais pastosas. Essas 3 possibilidades, 3 alternativas. Não, tá louco, tá doida, muito. Influencia, né? Quando eu fui ver minha sogra, eu já conhecia, tá? A gente era famílias amigas, né? Minha irmã era muito próxima da filha dela. Só que naquele momento a gente já não era mais amigo, né? Tava meio de um negocinho assim e tal. Só que a mãe dela não sabia. E aí eu fui cumprimentar e a minha mão tava muito gelada, né? Eu tava tenso e tal. E
Aí cumprimenta, falou, nossa, você tem a mão gelada? Ela falou pra mim assim, eu não lembro dessa mão tão gelada, me chamam de Wellington, né? Nossa, Wellington, eu não lembro dessa mão tão gelada e tal. Aí eu falei, não, deve ser o clima e tal, não sei o quê, mas ela nem sonhava. E aí depois que isso aconteceu, eu corri pro banheiro. Assim, toda vez que eu tenho uma notícia muito, que foge muito do meu normal, geralmente o meu emocional afeta na hora o meu intestino. Duas coisas acontecem comigo. Sabe furúnculo? Batata. Furúnculo e solta o meu intestino. Na hora, se for uma notícia muito forte assim, que abala muito o meu emocional, na hora. Dá um friozinho, pode correr. O friozinho quer dizer outra coisa, né? O friozinho... O quê? Vontade de ir no banheiro? Sério? Sério mesmo? Nossa, isso eu nunca ouvi falar não, velho. Menina. Mas vou tentar. Eu fui uma pressão na Senhor. Eu não posso ficar. Eu passo o dia inteiro no banheiro. Tá louco. Ah, se vontade de fazer xixi até faz sentido agora. Tem, quando acaba a energia. Aham. Acabou a energia. Ah. Eu vou direto no banheiro. Que coisa doida. Galera do MIT, tem uma colega nossa aqui que falou que acabou a energia e chuva, ela tem vontade de correr pro banheiro, né, para fazer o número 2. Juro que essa eu não sabia também. Gente. Ah, então. Aí justifica o medo. Ah, eu começo lá. E do escuro também você tem medo? Tipo. Não, escuro só vou no banheiro. Ah. Que coisa doida. O duro é se não tiver nada pelo meu caminho, né? Brincadeira. Ei, Ana. Mas cada uma, né, velho? Fica assim. Ei. Bom, otológicos, né? Cessam as dores de ouvido, que geralmente são associadas a infecções. Lembra do otorrinolaringo, que é nome feio, grandão, né? O otorrino vem disso. O oto vem de ouvidos. Então, otológicos são medicamentos, ou uma classe medicamentosa, que lida com infecções do ouvido. Isso não tem muito o que dizer, né? Essa infecção no ouvido, essa classe lida com isso. A gente vai... Deixa eu só ver mais uma aqui. Ah, dá para falar. Acho que dá para falar mais umas duas. Dá. Vamos lá. Antieméticos. Se você souber o significado de eméticos, ficaria mais fácil saber. Eméticos vem de emese, que significa vômito. Então, antieméticos fazem o que? Lidam com o vômito. Simples. Tá bom? Então, são fármacos que têm o objetivo, a finalidade de evitar a emese, que é você vomitar. Lembrando, né, gente, o vômito nada mais é do que um processo natural que acontece no seu corpo para expelir o que está fazendo mal. Então, no caso do meu cunhado, que eu falei da infecção alimentar, ele vomitava demais. Então, tinha diarreia e vomitava. Diarreia, vomitava. Por quê? O que o organismo dele entendeu? A coxinha fez mal. Vai ter que sair de algum jeito. Ou sai por cima ou sai por baixo. Tem que sair. Então, no caso dele, ele vomitava muito, porque o organismo tentava... Está até nessa imagem aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo... Opa! Até o... dá pra ver. Tá até o jovem aí, ó. Rapazinho tá... A mulher, sei lá, tá vomitando aqui, colocando pra fora o que fez mal. Um intruso, alguma coisa que é tóxica. Tem aqui, né? Aqui, ó. Então, o vômito nada mais é do que um reflexo natural que protege o nosso corpo. Então, o nosso corpo identifica que tem algo tóxico, saúde, algo que faz mal, e aí a emese, ou seja, o vômito, livra o nosso estômago e até mesmo o nosso intestino de substâncias tóxicas. Então, se o intestino sai por uma via, né, por baixo, se tiver no estômago, pela boca. É sempre assim, por cima ou por baixo, pela boca ou intestino. E às vezes, só, por exemplo, eu tô aqui dor de cabeça, você tem vontade? Essa semana eu tava...
Aham. Ou seja, a minha enxaqueca ou uma dorzinha. Aham. A minha esposa teve um dia desse, ela teve problema de enxaqueca também. Vômito. Essa semana eu tô com dor de cabeça infernal. Tem sinusite, sempre dói. Agora, por exemplo, tá estourando na cabeça, mas é normal. Só que às vezes fica acima do normal. Na hora já dá vontade de vomitar realmente. Muito assim. Sim. Geralmente, em pessoas que têm labirintite, é porque a pessoa fica tonta e aí isso facilita com que ela tenha vontade de vomitar. Mas a dor na cabeça eu acho que é porque ela deprime o sistema nervoso, sei lá, alguma coisa que acontece que a gente fica com vontade mesmo. Então é isso. Então, assim, tô com vontade de vomitar. E tem o famoso, né? Dramin. Esse aqui é a turma do sono, né? A galera... Batata. Tomou. Tem o boldo também, que esse é mais natural, né? Cara dos meninos. Gente, quem tomou boldo sabe o tanto que é gostoso. O boldo é... Um dia, tem uma cicatriz aqui, um dia quando a gente for fazer aula prática, vocês... Liga não, tá? Minha mão é tudo arrebentada. E uma dessas cirurgias, dessas cicatrizes que eu tenho na mão, tava apontando lápis no Goiás, criança, e aí tava sem apontador, não lembro, alguém tinha pegado, sei lá, e com estilete, 7 anos. O lápis escorregou, o estilete entrou no meu dedo, então eu quase fiquei sem essa ponta aqui do dedo, né? Então a cicatriz está aqui. E aí, escondi, não sei o que criança tem na cabeça, né? Como é que, sei lá, eu escondi, cortei o dedo, escondi, fui para minha cadeira, e lógico, né, o sangue começou a... me entregou, me denunciou, tá tudo sujo de sangue. E aí a moça lá falou assim, nossa, o menino tá com sangramento, tá com hemorragia, não sei o que, dá um boldo para ele. Tipo assim, eu falei, o que tem a ver boldo, tipo, hemorragia com boldo? Não tem nada a ver. Mas eu tomei naquela época, então sei o que é boldo desde os meus 7 anos. Não é legal. Não é legal. Não tome, brincadeira. Resolve, mas tem um gosto muito característico. Mas resolve, pelo menos comigo sempre funcionou. Bom, e a última classe que a gente vai ver hoje, a disfunção prostática. Então, são medicamentos que lidam com essa disfunção. Quando a gente fala disfunção, deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Eu já volto ali. Deixa eu ver se dá para a turma ver. Dá. Consegue ver que aqui, ó, essa região aqui, nessa imagem, tá maior que essa? Dá para ver, né? Nítido, né? Ó, aqui é maior, aqui tá menor. Isso aqui é um homem. Oi? É isso, ó. Aqui, no caso aqui é a bexiga, aqui, ó. Aqui você tem a bexiga. Aqui você tem a urina, isso aqui em amarelo. Então, ó, a bexiga é um reservatório. A urina. E aqui, quando a urina vai sair, tem um negócio aqui. Esse negócio é a próstata. Então, vejam, em uma disfunção prostática, você tem o que aqui, gente? Cadê o... Peraí, aqui. A próstata está maior do que o normal. Então, na imagem 1, o tamanho normal de uma próstata, e na imagem 2, essa próstata está aumentada. Não é câncer, é só um aumento, então um pouco maior do que o normal. Lógico, né? Se é próstata, a gente fala aí de homem, né? Então, aqui você tem, né, um órgão masculino, aqui os testículos e tudo mais. E aqui, esse aumento, tá bom? E aqui, óbvio, né? Consegue perceber que aqui a urina sai facilmente? Olha a setinha, ó. Deixa eu dar um zoom. Olha a setinha, a urina consegue sair. E aqui ela vai ser expelida, né, aqui na glande, aqui pela uretra. Só que no exemplo 2, a urina não sai. Tá vendo aqui, ó, que a setinha faz isso, faz um guarda-chuvinha? Por quê? Porque o aumento da próstata comprimiu, ou seja, apertou, e a urina não consegue sair. Então, a saída da urina foi bloqueada, ó. Ela não consegue passar aqui e começar o canal da urina. A urina não sai. O paciente ficou com a bexiga cheia, porque a próstata está esmagando o canal da urina. Tá? Então, isso
Nesses casos, a gente utiliza um tipo de... tipo de medicamento. Tá bom? Quando a gente tem um aumento benigno. Não é um câncer, é algo benigno. Quando a gente tem esse aumento benigno da próstata, a gente utiliza medicamentos como, por exemplo, a ciprofloxacin e a finasterida. É isso. Na próxima aula a gente começa aqui. Esse aqui também, né? Acho que quase ninguém conhece, né? Dorflex. Isso aqui é bom, hein? Confesso. Eu não gosto de tomar medicamentos, mas esse aqui, quando eu tomo, esse é um dos que eu mais tomo. Então, próxima aula a gente vai partir do slide 90. Tá bom? Em miorrelaxantes. Miorrelaxantes. Pessoal do MIT, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, né? Ah, olha aqui. As ânsias de diarreia acontecem comigo quando eu me alimento fora de casa, principalmente quando como... Ei, Tauana, me fala. Tauana falou assim que a diarreia e a ânsia acontece quando ela come algo frito. É minha batata. Por quê? Porque o excesso de gordura no corpo realmente, Tauana, faz você ter mais vontade de ir ao banheiro. Porque aumenta a oleosidade do seu corpo. Tá bom? É isso aí. A Janaína colocou que os filhos têm traço falciforme. É isso aí, pessoal. Bom, obrigado pela aula. Turma do MIT, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu? Não. Não? Não tem. Galera do presencial, obrigado, viu? Turma do presencial, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu, né? Lógico. Alguma dúvida? Não? Show de bola. Então, eu vou só encerrar aqui. E aí a gente já... Deixa eu só encerrar aqui um momentinho. Parei um pouquinho mais cedo, porque aí as meninas que não têm o aplicativo